Olá, feliz sábado! Que alegria estar com vocês mais uma vez através da TV Novo Tempo, canal da Esperança. E estamos em mais um sábado compartilhando esperança em tempo de crise. Fique aí, porque estamos começando o estudo da palavra do dia de hoje. Oi, lindos e lindas de Jesus! Feliz sábado mais uma vez. E aqui estamos através da TV Novo Tempo, prestes, prontos para partilhar a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Jorge Ramponha e tenho a alegria hoje de estar com vocês, aí onde vocês estiverem, na sua casa. Quem sabe você ainda não consegue ir para a igreja, a gente está aqui através da TV, do rádio também, partilhando a esperança cada sábado através da palavra de Deus e através dos pastores da Novo Tempo. E eu estou aqui hoje tendo o privilégio de chegar até a tua casa. Obrigado por me permitir entrar e estar junto contigo adorando o Senhor. E hoje eu quero mais uma vez oferecer um curso bíblico completamente gratuito. É um curso bíblico que você conhece muito bem, está aqui na minha mão, é o curso bíblico Evidências do Fim. Você já conhece os nossos números telefônicos, porém estão saindo aqui na sua tela. Mas se você está nos ouvindo através do rádio, então é o seguinte, você pode ligar nesse número 12 21 27 31 21. O curso bíblico é gratuito e também você pode pedir através do nosso WhatsApp, que é 12 983 1677 97. Esse aqui é o curso bíblico completamente gratuito. É para você estudar a Bíblia junto com a gente, é para você aprender mais da palavra do Senhor, porque tenho certeza que hoje você tem segurança só em meio das tormentas e das crises da vida, só na palavra do Senhor. E falando em palavra do Senhor, eu estou pronto aqui com a minha Bíblia aberta para a gente conversar um pouco sobre o que Deus tem preparado para a gente. E hoje eu vou falar sobre a grande mentira. Esse é o assunto que a gente vai tocar no dia de hoje. Então, aí onde você está, você sabe que a gente aqui gosta de orar. Por quê? Porque a gente conversa com Deus antes de abrir a palavra que Ele inspirou. Por que nós oramos? Para que Ele agora nos ilumine para entender a mensagem que Ele preparou para a gente. Então, aí onde você está. Eu não sei se você está no seu carro ouvindo a rádio, eu não sei se você está na sua casa neste momento assistindo a TV. Onde você estiver, por favor, curve a sua fronte e vamos conversar com o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós entramos mais uma vez na Tua presença neste dia para louvar Teu nome neste sábado, o dia do Senhor, e também entramos na Tua presença para Te agradecer pela Tua palavra. Sabemos que estamos vivendo em momentos difíceis da história da humanidade. E é por essa razão, Senhor, que nós pedimos que o Senhor, neste dia, fale com a gente através da Bíblia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, aí onde você está, abra a sua Bíblia junto comigo. O texto que a gente vai conversar, a base da nossa reflexão, da nossa meditação, é 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. O que esse texto tem para a gente hoje? Deixa primeiro te explicar o contexto desse texto bíblico. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para seus amigos que estavam na igreja de Tessalônica. Provavelmente, os historiadores dizem que essa carta foi escrita em torno ao ano 50 ou 51 depois de Cristo. O apóstolo já tinha escrito a primeira carta para os tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica. Porém, ele sentiu a necessidade de escrever uma segunda carta.
aparentemente não foi só o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Ele teve duas pessoas que ajudaram nessa escrita da carta. Os historiadores nos dizem, e o próprio apóstolo Paulo menciona duas pessoas. Um deles foi Timóteo e o outro foi Silvano. Dois queridos amigos do apóstolo Paulo, que juntos com o apóstolo Paulo estavam fazendo o ministério do discipulado na igreja de Tessalônica. Agora, veja bem, por que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta? Agora a gente vai ver por quê. Presta atenção. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. A palavra diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí vem a primeira pergunta que a gente vai tentar responder nesse dia. Por que o apóstolo Paulo escreveu? Porque ele tinha uma exortação para seus amigos. Por que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje? Porque hoje eu tenho uma exortação para você que está do outro lado. Seja na sua casa, seja no trabalho agora, seja no carro, seja no ônibus, onde você estiver, eu tenho uma exortação para você. Mas uma exortação com carinho, com amor. Olha, Paulo começa chamando as pessoas que estavam sendo os receptores dessa carta da seguinte forma, ele diz, irmãos. Ele conhecia as pessoas, ele estava escrevendo com carinho. Agora, veja bem, nessa carta ele tem um propósito. E a grande questão é qual é o propósito. Diz, eu vou escrever sobre um assunto. Ele diz, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabe que a vinda de Jesus para nós, aqui na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, é um assunto importantíssimo. Essa é a nossa grande esperança. Nós acreditamos na volta de Jesus. Então, esse é o nosso interesse nessa manhã, nesse dia, de estudar a palavra de Deus sobre um assunto que era preocupante para o apóstolo Paulo em relação com seus amigos que estavam em Tessalônica. Então ele diz assim, amigos, eu vou falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Então agora já temos o contexto. O apóstolo está exortando eles, público específico, irmãos da igreja de Tessalônica, sobre um assunto específico, a vinda de Jesus. Então, o que ele diz sobre esse assunto? Verso 2. A que não vos demovais, ele está exortando, para que está exortando? Para que nós não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem os perturbeis. Presta atenção aí onde você está. Aí, onde você está, presta atenção. Ele diz assim, ele diz, não os perturbeis, não vos demovais da vossa mente, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que o apóstolo Paulo está explicando, está defendendo? Ele está defendendo a doutrina verdadeira da vinda de Jesus. Aparentemente, pelo contexto bíblico, tinha pessoas que estavam falando de forma errada sobre a vinda de Jesus. Os historiadores, os teólogos, dizem que provavelmente naquela igreja tinha pessoas que acreditavam que Jesus já tinha voltado. Alguns aparentemente falavam que Jesus tinha voltado em espírito já. Então o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado, cuidado. E cuidado que vocês não demovais da vossa fé, da vossa esperança, da vossa crença que vocês têm. Por quê? Porque estão vindo pessoas que estão sendo enganadores, para vocês pensarem que Jesus já voltou. Qual seria o impacto desses ensinamentos mentirosos? Agora a gente vai ver. Esse impacto era pessoas vivenciando uma apostasia. O que é apostasia, pastor? É quando a gente vai longe de Deus, quando a gente fuge de Deus. E quem sabe neste momento eu estou falando para alguém que faz muito tempo que não está indo para uma igreja. Quem sabe neste momento eu estou falando para alguém que sentiu, ou está sentindo neste momento, que você apostatou da tua fé.
Hoje é o dia de voltar para o Senhor. É por isso que eu comecei o sermão de hoje, a meditação, os pensamentos de hoje, falando assim, gente, esse sermão, esses pensamentos, a palavra de Deus é relevante para mim hoje. Então, se você está longe do Senhor, se você está pensando que o Senhor Jesus está demorando em vir, olha, pense junto comigo. O que o apóstolo Paulo estava falando para seus amigos, lá no ano 50, 51 depois de Cristo. Aquela informação, aquela mensagem é relevante para os nossos dias. E a mensagem é clara. Amigos, não vos removais daquilo que vocês acreditam, que está alicerçado, que está basado, onde? Na palavra do Senhor. Então, cuidado com aqueles que estão pregando sobre a vinda do Senhor de forma equivocada. Então, qual tem que ser para a gente o nosso parâmetro sobre a vinda do Senhor Jesus e sobre os ensinos bíblicos? A palavra. O apóstolo Paulo diz, olha, pode ser que esteja aí, andando por aí entre a igreja, epístolas que não são nossas. Notícias falsas, fake news, que estão chegando para vocês. Agora, vocês têm que voltar aos ensinos bíblicos. Me diga se isso aí não é uma coisa relevante para nós também. No meio de uma maré de tantas informações, de tantas notícias fakes, de tantos cardápios religiosos, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo e fala assim, diz, gente, por favor, é o tempo de voltar para o ensino da palavra. Porque é a única forma que vocês têm de estar seguros. Por que precisamos estar seguros? Olha, é muito interessante que o apóstolo então agora vai começar a construir a sua linha de raciocínio dizendo o seguinte. Lembra, a mentira que ele estava atacando, ou estava tentando explicar que isso aí era mentira, alguns pensam que o Senhor já chegou. Cuidado. O Senhor não chegou espiritualmente, o Senhor não vinha num arrebatamento secreto. Não, nada disso. Não. Ele disse assim agora, verso 3. Ninguém, olha, você que está aí do outro lado, presta atenção, é a Bíblia, é Deus que está te falando. Diz, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vou ler o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Duas informações importantes aqui. O apóstolo Paulo diz, pessoal, Jesus não voltou ainda. Mas há uma coisa que vocês têm que entender. Vocês que gostam de estudar profecia, vocês que estão esperando o retorno de Jesus, vocês têm que entender que antes de Jesus voltar, tem duas coisas que irão acontecer. A primeira, haverá uma grande apostasia. Me diga se esse aqui não é o tempo no qual... Eu acredito, eu sempre digo isso em todos os lugares onde eu prego. Eu acredito que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. E eu acredito, piamente, que essa será a geração que vai ver Jesus voltar. Amém? Amém? Agora, para ver Jesus voltar, a gente tem que estar preparado. Mas antes de Jesus voltar, pensa da seguinte forma, haverá uma grande apostasia. O apóstolo Paulo, no seu livro de 1 de Timóteo, uma carta que ele escreveu para seu amigo, capítulo 4, verso 1, diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, antes de Jesus voltar, realmente haverá uma revolução religiosa que levará as pessoas a ficarem longe da palavra de Deus. Primeira coisa, então. Agora, o segundo assunto que o apóstolo Paulo está colocando, ele diz assim, gente, vai aparecer o homem de pecado, o iníquo,
aquele que vai se colocar no lugar de Deus. Amigos, amigas, cristãos queridos, não sei qual é a tua denominação religiosa, mas uma coisa é certa: antes de Jesus voltar, haverá uma grande operação para montar a maior fake news da história. A história verdadeira é: Jesus vai voltar. Amém? Amém? Jesus vai voltar. Agora, olha o seguinte: Jesus vai voltar. Porém, antes de Jesus voltar, haverá uma grande fake news. Você lembra das palavras de Jesus? Em Mateus capítulo 24. Sabe o que ele disse em Mateus capítulo 24? Estamos aqui falando sobre Bíblia, então vamos buscar. Venha junto comigo. Mateus capítulo 24, verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 24, verso 5. Diz: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, veja no verso 23 o que diz. Então, capítulo 24 de Mateus. Então, se alguém vos dizer: és o Cristo, ou eu ali, não acrediteis. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível for, aos próprios escolhidos. O quê? Antes de Jesus voltar, haverá uma poderosa operação de Satanás para enganar, se possível for, aos escolhidos, aos eleitos. Você está entendendo por que o apóstolo Paulo estava tão preocupado por essa mensagem? O que significa que serão enganados os próprios escolhidos, os eleitos? Que aqueles que se dizem ser cristãos, embora estudem a Bíblia, se não seguem a Bíblia, podem ser enganados. Vou usar a primeira pessoa do plural. Nós podemos ser enganados. Se a gente não estiver firme, no último tempo virão falsos cristos, falsos messias, fazendo nada mais e nada menos que uma imitação da vinda de Jesus. E vai ser tão poderosa. Olha, leia depois, por favor, o tempo não dá agora, mas leia depois 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7. A partir do verso 7, o apóstolo Paulo diz que quando aquele iníquo, quando o falso Cristo aparecer, amigos, a ensinação vai ser tão grande, tão perfeita, que nós poderemos ser enganados e nós corremos o risco de ver esse sinal e falar assim: é Jesus que está voltando, é Jesus que está vindo. Olha, eu preciso ler mesmo, porque olha, verso 9 do capítulo 2 de 2 de Tessalonicenses, diz assim: ora, Paulo está aconselhando, está falando para seus amigos. Hoje eu estou falando para meus amigos aqui da TV, da Rádio Novo Tempo, da internet. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, será com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano, de injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você está entendendo o risco que a gente está correndo? De abraçar falsas doutrinas,
e da possibilidade de a gente abraçar, no último tempo, a falsa aparição de um falso Messias que irá representar Jesus. Lembre do seguinte: hoje, nós estamos vivenciando um grande conflito. Um conflito que, segundo a Bíblia diz, começou lá no céu, no coração de um ser criado, Lúcifer. Mas esse conflito que iniciou num coração de um ser criado, foi colocado aqui na terra, segundo o que diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, no livro de Ezequiel. Gente, esse conflito se trasladou para aqui. E sabe o quê? Esse conflito que começou, que continuou no Éden, agora foi para teu coração e para o meu coração. O grande conflito é entre Cristo e Satanás. A grande decisão que nós precisamos tomar é justamente a quem vamos seguir. É Cristo ou é Satanás? É Cristo ou é Satanás? Pastor, eu quero a Cristo. Claro que todos queremos aceitar Jesus como o nosso Salvador pessoal. Quem diria, não, eu escolho conscientemente? Quem diria, eu escolho Satanás? Ninguém. Eu sei que você não quer. Agora, não é que você vai escolher intencionalmente. Há uma possibilidade muito grande de a gente ser enganado. Então, o que a gente faz para não ser enganado? Nós precisamos ir à Bíblia. Simples. Jesus foi muito claro. Ele disse aí, em Mateus capítulo 24, que viriam falsos cristos. Mas ele disse assim depois. Verso 25. Vede que vou-lo tenho predito. Eu já disse isso. Então, vocês já sabem. Então, não entrem, por favor, nessas fake news. Mas para isso, a gente tem que entender como Jesus vai vir. E por isso que Jesus coloca algumas características especiais para a gente em relação com a sua vinda. E eu quero colocar aqui pelo menos 5 características rápidas para você anotar, para você pensar. A primeira, Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, a Bíblia diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, para entender, para comparar aquilo que o apóstolo Paulo fala como fake news, aquilo que Jesus diz que serão falsos cristos vindo, a gente tem que analisar o parâmetro, a vinda verdadeira de Jesus. Então, primeiro item, a vinda de Jesus será um evento catastrófico mundial. Primeiro item. Vai ser um evento único, catastrófico, mundial. Por isso, uns versos antes, Jesus diz assim: se alguém dizer para você que está lá no deserto, que está lá na cidade, que está aqui ou em algum outro lugar, não acrediteis. Porque é mentira. Segundo, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu poderia, quem sabe, aprofundar um pouquinho mais, inclusive aí em Mateus capítulo 24, mas em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente amém. Segundo item, a vinda de Jesus será visível. Terceiro, Atos capítulo 1, verso 11. A Bíblia diz que assim como os discípulos viram Jesus indo para o céu, assim voltará. Verso 11 de Atos capítulo 1. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ao céu virá, do modo como visteis subir. A vinda de Jesus será corporal. Quarto, quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, diz que a vinda de Jesus será um evento no qual veremos a ressurreição das pessoas. Por uma questão de tempo,
Só vou ler o verso 16 que diz assim, 1 de Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Evento catastrófico e mundial. Evento visível e audível, diz Mateus 24. Evento corporal e evento no qual veremos ressurreição de mortos. Apocalipse capítulo 19 diz que quando Jesus voltar, será um evento impressionantemente que ninguém poderá esconder. Deixa eu terminar nesse dia explicando o seguinte. Porque Jesus quer que você entenda que a sua vinda será visível, será um evento catastrófico mundial, que será audível, que será corporal. Porque a verdade é a seguinte, Jesus não está vindo neste mundo para só reconquistar esse mundo. Sabe, Jesus está voltando para buscar a seus filhos. Esses filhos que podem ser enganados por uma falsa notícia, por um falso Cristo. Mas para que nós não sejamos enganados, nós precisamos acreditar no verdadeiro Cristo. Aquele Cristo Jesus que nasceu nesta terra, que viveu entre seres humanos, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou dos mortos e que muito em breve virá. Esse Jesus é o Jesus que hoje está te convidando. Diz, por favor, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Para quê? Para entender o que eu tenho para você. Olha, deixa eu te dizer uma última coisa. Nesse curso bíblico, evidências que você pode pedir agora, no 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21, ou no WhatsApp que está saindo na sua tela, é 12 983 167796. Esse curso bíblico aqui, 7797, termina aí o WhatsApp. Você pode pedir agora, e você estudar mais sobre a palavra de Deus, para entender e conhecer mais esse Jesus que está vindo para buscar a seus filhinhos. Você é seu filhinho amado. Você é a minha querida. É a razão pela qual Jesus vai voltar. Mas se Jesus está te chamando a atenção justamente para esses assuntos, é porque Ele te ama tanto, que Ele já está com tanta saudade que Ele quer voltar. Mas quando Ele voltar, Ele quer ver você, a sua eleita, o seu eleito, aqueles escolhidos que Ele amou tanto na cruz do Calvário para levar seus filhos para a eternidade. A pergunta é a seguinte: você quer ser fiel à palavra? Você quer aceitar a Jesus como seu salvador pessoal? Então ligue para a gente. Oramos? Sim? Eu quero orar por você. Aí onde você está, curva a sua fronte. E eu vou orar. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Abençoa, por favor, aos nossos amigos e amigas que estão tomando decisões pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.